Bom dia aí, turma de estatística. Meu nome é Iago Ariel. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é distribuição de Poisson. Tá? Eu baseei minha pesquisa aí em 3 canais diferentes. Dei uma olhada em alguns PDFs. Eu vou deixar tudo que eu achei aí, os links na descrição. Quem quiser conferir. Os canais são geralmente em inglês, mas quem tiver confortável com a língua inglesa, pode ir lá conferir que eu acho bem bacana. Vamos começar então com um problema, tá? Para vocês entenderem em qual é a aplicação dessa distribuição de Poisson. O problema é o seguinte, você tem um nanograma de plutônio 239 e você sabe que esse teu nanograma, em média, ele sofre em média 2,3 decaimentos radioativos a cada segundo, tá? E que o número de decaimentos ele segue uma distribuição de Poisson. O problema é a gente pergunta qual a probabilidade de ocorrer exatamente 3 decaimentos em 2 segundos. Ok? Então, o que acontece? Ele está te dando aqui informações da média e ele quer saber a probabilidade de um determinado número de eventos acontecer em um determinado tempo. Né? Lembrando que aqui ele dá a média por segundo e aqui ele quer o número de decaimentos em 2 segundos. E não 1 segundo. Isso é bem importante. O segundo problema é bem parecido. Ele vai perguntar qual a probabilidade de não ocorrer mais de 3 decaimentos em 2 segundos. Ok? E uma das informações chaves é isso daqui. O número de decaimentos ele segue uma distribuição de Poisson, que a gente vai ver exatamente o que é. Vou mostrar aqui um pouco dessa parte mais matemática aqui. Ela vai ser um pouquinho mais pesada. Mas assim, o bom da distribuição de Poisson é que como a distribuição normal, a gente tem uma fórmula que a partir do momento que a gente prova ela, a gente pode simplesmente colocar os valores e ela nos dá os resultados daquilo que a gente está buscando. Né? Então, a gente vai fazer aqui a demonstração da fórmula de Poisson. Com a fórmula, vocês conseguem resolver qualquer exercício dessa distribuição. Então, o que acontece? Não são todos os dados que seguem uma distribuição de Poisson. Se esses dados eles seguem essa distribuição, eles precisam respeitar 3 coisas principais. A primeira delas é que os eventos eles devem ser independentes. Tá? Não pode existir uma probabilidade condicional. Né? É aquela história, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. A segunda coisa é que a probabilidade de um evento, né, de um único evento acontecendo em intervalo, ele é múltiplo do comprimento daquele intervalo. E essa propriedade é interessante porque nessa distribuição, se a gente fala, por exemplo, de 2,3 decaimentos radioativos por segundo, a gente vai ter 4,6 decaimentos em 2 segundos, ou 6,9 decaimentos em 3 segundos. Em geral, a gente pode multiplicar essa média por um número e a gente vai ter quantos decaimentos radioativos vão acontecer naquele determinado número de segundos. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, dobrar a média e dobrar o tempo. E a nossa informação vai continuar sendo verdadeira. Isso é uma das propriedades que essa propriedade 2 aqui garante. A propriedade 3 ela vai dizer que a probabilidade de 2 ou mais eventos ocorrerem num intervalo só, ela é na prática nula. Tá? Então, é aquela história, né? É meio que intuitivo isso. Se você tem que a média é 2,3 decaimentos, já é um tanto... É bem difícil de acontecer 4,6 decaimentos em 1 segundo só. Do dobro para cima, é muito difícil de acontecer. Ou seja, a gente vai desprezar esses casos muito discrepantes, tá? E o que acontece? Essas 3 informações a gente consegue comprimir nessa equação aqui. Tá? Primeira coisa é que os eventos são independentes. E outra coisa é que essa tua probabilidade ela vai ser um lambda vezes o H. Esse lambda aqui, às vezes ele pode aparecer como um mu, né? um mi. Esse mi ele é justamente a média. Bom, agora sabendo isso, a gente pode pensar no problema acima, tá? Que o número de átomos ele é um número muito grande. Tá? Então a gente vai dizer que esse N aqui ele vai tender para o infinito. Para a gente trabalhar com esse tipo de distribuição, a gente poderia usar a fórmula de distribuição de Bernoulli. Então aquele caso lá em cima
ele vai ser, digamos, um caso particular da distribuição de Bernoulli. Ele vai ser o caso onde esse teu N aqui, ele é um N muito grande. Só para vocês terem uma ideia de quão grande que é essa tua amostra ali de plutônio, eu fiz aqui os cálculos, né? Eu dei uma olhada aqui quantos átomos tem em 1 quilograma e tal. E eu cheguei na conclusão do seguinte, cara. Se você pegasse, digamos que cada átomo de plutônio fosse um grão de areia, você teria mais ou menos ali 25 metros cúbicos de areia. Para tu ter uma ideia, 1 metro cúbico ele tem mais ou menos 100 bilhões de grãos de areia. Quer dizer que se cada átomo fosse um grão de areia, você teria aí muita areia. Só para ter uma ideia, se você conseguisse contar 1000 grãos de areia por segundo, para você contar todos os grãos de areia da sua amostra, você ia demorar 79 anos para contar. Então, é muita areia. Então, o que acontece? A gente pode basicamente extrapolar esse teu N aqui e dizer que o teu N é muito grande, ele vai para o infinito. E a fórmula do Poisson que a gente vai usar, ela justamente vai ser o caso onde esse Bernoulli é que ele tende para o infinito. Né? Se você for ver, ela vai ser aqui embaixo o limite do N tendendo a infinito da fórmula do Bernoulli. E esse P aqui, se vocês forem lembrar, né? Lembra lá pela nossa propriedade que o P é igual a um lambda vezes um H. E se a gente tem a gente tem um comprimento N e a gente particionar ele em pequenos intervalos, né, em N intervalos, cada intervalo dele vai ter 1 sobre N de comprimento. Ou seja, o teu H ele vai ser 1 sobre N, o teu P vai ser lambda vezes 1 sobre N. Aí o que acontece? Usando essa informação aqui, você pode substituir o teu P em termos do lambda e do teu N, que é o que a gente vai fazer aqui embaixo. Né? A gente vai substituir esse P por lambda sobre N. E assim, eu deixei aqui a demonstração, eu vou deixar o PDF delas, se vocês quiserem ver ela completa. Basicamente, você precisa dessas 3 premissas aqui, que são 3 fórmulas matemáticas que dá para tu provar. E a partir delas você consegue provar então que esse limite aqui, da tua Bernoulli, ele vai te resultar nessa fórmula final aqui. Onde o Poisson de um lambda x, ele vai ser igual a essa formulinha aqui. Ok? Você pode também ver nos livros ele escrito dessa forma. P de x, xão, né, igual a x, ele é igual a isso. E essa fórmula aqui a gente vai aplicar no nosso problema. Então é o seguinte, naquele problema lá, como que a gente vai resolver ele? Se a gente tem que, em média, né, o plutônio ele sofre 2,3 decaimentos radioativos por segundo, a gente sabe que se o tempo agora é de 2 segundos, a gente vai ter que ele vai sofrer o dobro da média de decaimentos radioativos. Ou seja, se em 1 segundo ele, em média, sofre 2,3, em 2 ele vai sofrer, em média, 4,6. Ok? Então, esse teu lambda ele vai ser 4,6. Ok? Porque ele está pedindo decaimento em 2 segundos. E não em 1 segundo só. Tá? Essa tua média era em 1 segundo, tu pegou a média em 2 segundos. E substitui ela na fórmula. Então, substitui esse teu lambda como 4,6, que é o que você achou, e substitui o teu x como 3. Ok? Então, só substituindo aqui, você vai chegar nesse resultado, que é 0,16 ou 16,3%. E se você for pegar a probabilidade de não ocorrer mais de 3 decaimentos em 2 segundos, você vai... a probabilidade de não ocorrer mais de 3 é a probabilidade de ocorrer um número que é igual ou menor do que 3. Ok? Essa é a probabilidade aqui. E você pode calcular isso somando as probabilidades, né, do teu x for ser igual a 0, igual a 1, 2 ou 3. Né? Então, as tuas possibilidades são ou ele não vai decair, ou ele decai uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Ele não pode decair mais de 3. Né? Não pode ocorrer mais de 3 decaimentos. Essa é a forma de tu resolver. Você soma elas e você vai chegar nesse número aqui, que é a probabilidade. 32,6%. Se você for colocar isso num gráfico, né, eu achei esse site que eu vou deixar ali na descrição também,
esse site ele dá o plot desse teu gráfico. Então aqui eu já coloquei, né, o teu lambda igual a 4.6, você consegue ver a distribuição dos teus gráficos. Ó. Então, por exemplo, eu vou deixar ele aqui um pouquinho menor, repetição só 10, vou colocar. Então, em 2 segundos, esse teu resultado ali, ó, ele daria, para 3 decaimentos, a probabilidade disso acontecer é um pouquinho maior do que 15%. A probabilidade de acontecer 4 decaimentos está ali quase chegando no 20%. Né? Você consegue ver, ele também te dá uma tabela aqui, né, com as probabilidades. Então, ali foi o resultado que a gente chegou, ó, 3 decaimentos em 2 segundos. A probabilidade é 16,3%, 4 é 18,7%, e conforme ele vai se afastando da média, a gente vê que esse número vai caindo bem rápido. Que é esse finalzinho ali, né? Se eu colocar 20, ó, você consegue ver que ele cresce ali um pouquinho, ele fica bem alto perto ali do teu lambda, né? Do teu 4.6, e logo depois ele cresce assintoticamente, tá? E aqui ele mostra, né, os resultados. Essa daqui, né, a massa de probabilidade, essa fórmula que a gente encontrou. Ele escreve um pouquinho diferente o fatorial, ele usa a função gama, mas é a mesma coisa, né, o mesmo resultado. E basicamente é isso. Para você calcular, você faz quase a mesma análise da curva normal, só que dessa vez usando a fórmula de Poisson. Né? Uma outra coisa que é bacana é que toda a distribuição de probabilidade, você precisa ter que cada termo dela tem que ser positivo e que a soma dos termos ela tem que dar 1, né? Porque a soma de todas as probabilidades ela tem que dar 100%. E você vê que essa propriedade ocorre com a tua fórmula. Né? Você consegue fazer uma demonstraçãozinha bem rápida que mostra que se você pegar tipo, todas as possibilidades maiores ou iguais a 0, ela dá 100%. Então ela fecha ali com a distribuição de probabilidade. E tu consegue ver que cada um dos termos dela é positivo também, né? Porque se teu lambda é positivo, então o lambda na x ele também vai ser positivo. O teu x fatorial também vai ser positivo, porque o teu x é positivo, né? O teu x ele vai de 0 até... ele pode ser qualquer número maior ou igual a 0. E a tua exponencial é positiva, ou seja, se você pegar no teu gráfico qualquer área, ela sempre vai ser uma faixa positiva. Você nunca vai ter uma área negativa. E isso meio que conclui a nossa demonstração. Hein? Então, vou deixar aí o PDF para vocês, os canais para vocês assistirem. E é mais ou menos assim que você resolve. Né? Essa fórmula aqui, ela basicamente é o limite de n tendendo a infinito dessa fórmula de Bernoulli. Ela vai te dar esse resultado aqui. E toda vez que você quiser, então, encontrar né, o resultado da faixa aí do teu Poisson, você pode simplesmente substituir lambda e x na fórmula e ele vai te dar o resultado. Toda vez que você quiser a probabilidade daquele número ser igual a um determinado número, no caso, por exemplo, 3, você vai lá, substitui o x por 3 e o lambda pela média naquele determinado tempo. Né? E é assim, basicamente, que você resolve problemas de Poisson. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. E é isso aí. Muito obrigado, gente.